voltamos então com o segundo bloco do nosso programa, nesse ano realmente maravilhoso de 2012, falando de uma civilização realmente que tem muito a nos ensinar, que é a civilização da Grécia, que trouxe muita sabedoria para o mundo moderno, em especial para nós ocidentais. Então, em 336 a.C., Filipe II é assassinado e assume o seu filho Alexandre. E olha só, Alexandre tinha só 20 anos de idade. Então, quando realmente as pessoas, quando as personalidades vêm para a Terra e têm uma incumbência, né, altíssima, muito cedo ele já percebe isso. E Alexandre expandiu a civilização grega por todo o Mediterrâneo, até o Egito, foi até a Índia, levando a todos a cultura grego, né, da Grécia. Isso que é interessante, porque, veja bem, os grandes conquistadores, os grandes invasores, muitas vezes a gente tem na história muitas personalidades, eles invadiam aquela cidade e a maioria, muitas vezes, colocava fogo na cidade, ou seja, desperdiçava aquela cultura que já existia. E Alexandre ele tem uma participação muito importante dentro da história, apesar de ser um guerreiro, que ele levava toda a sabedoria que ele adquiriu na Grécia. E olha só, o professor dele foi simplesmente Aristóteles, que já era, né, discípulo de Platão, que foi o seu mestre. Então, olha só, gente, isso é muito importante para a história do planeta, porque aqui foi um momento realmente muito especial dentro do que a gente chama de nova era, de preparação para a nova era, porque aqui realmente foi um momento muito especial, porque aquela civilização ela foi realmente sendo levada para outras regiões do planeta, tá? Criou-se 34 cidades, dentre elas Pérgamo, Antioquia e a famosa Alexandria, que foi considerado naquela época o centro do saber, né? Ele construiu muitos santuários, museus, tá? Então, realmente, Alexandre, inclusive nós já falamos em outros programas, nós iremos fazer um programa especial falando sobre Alexandre, porque Alexandre é um personagem muito importante dentro da história. Apesar de ser um guerreiro, de ser um conquistador, mas ele praticamente levou essa sabedoria, né, antiga da Grécia para muitos países, que é a sabedoria que muitos países hoje têm lá na sua cultura, né? Inclusive aqui para nós no Brasil também. Depois, a gente, né, nos terceiros blocos, a gente vai comentar com vocês, porque todas essas sabedorias, pessoal, ela se agregou aqui. No primeiro momento veio os portugueses, depois vieram os espanhóis, os holandeses e assim sucessivamente, tá? Mas a cultura da Grécia também está, né, embutida dentro aqui do povo brasileiro. Inclusive é uma obra que nós já falamos no nosso programa, né, sobre a grandiosidade e o papel que o povo brasileiro tem, porque ele é como se fosse o microcosmo de todas essas civilizações que existem no mundo inteiro, tá? Então depois, né, no caso em 333 a.C., houve, né, a morte do general, no caso Alexandre, e ele criou um conselho, porque ele tinha muitos generais, e cada um recebeu, né, uma fragmentação do seu império, que ele montou. Ptolomeu, né, inclusive muito habilidoso, levou o corpo de Alexandre o Grande e sepultou lá no Egito. E essa tradição dizia que quem fizesse esse cerimonial seria depois aclamado como o continuador da obra. E realmente Ptolomeu, principalmente na região do Egito, ali da Alexandria, tá? Ele ficou um período extenso ali, mais ou menos uns 300 anos, e Ptolomeu construiu o Farol da Alexandria, a Biblioteca da Alexandria, com mais de 700 mil, né, manuscritos. Então, olha só, gente, isso é muito importante, porque já naquela época tinha, né, Alexandre deixou para os seus futuros comandantes isso aí também, levar sabedoria para o povo. Isso que é importante dentro da história. Você pode muitas vezes conquistar aquele povo, você pode conquistar aquela civilização, como Alexandre fez em outras partes, inclusive na própria Babilônia, lá com a população de lá, unindo as sabedorias. Então isso é muito importante, tá? E nós tivemos muitas personalidades realmente impressionantes, né, gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Arquimedes, que viveram realmente períodos
impressionante de sabedoria lá dentro da Grécia, tá? Então, pessoal, o que eu peço para vocês é o seguinte, eu tenho um site que tudo isso que nós estamos falando aqui na TV Mundo, TV da Nova Era, tem detalhes, subsídios grandiosos para vocês, que é o nosso site www.holonomiacomh.com.br, e lá você vai encontrar as 21 civilizações principais que nós temos no nosso planeta, tá? Então eu peço a vocês que acessem, e é um site realmente que foi montado para um ensinamento muito avançado. Então lá você vai ter todo o trabalho que nós fazemos através de Cláudio José, Berenice Bellato. Inclusive eu coloquei também alguns links ligando com a Story Channel, com uma série de sites que existe dentro aí do mercado tradicional para que você pesquise e para que você adquira esse conhecimento, tá? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos hoje aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, falando de uma das maiores civilizações que nós tivemos e que influencia até hoje os ocidentais, que é a Grécia. Só um minutinho e nós já voltamos.